Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o primeiro escritório de arquitetura 100% online do Brasil e totalmente acessível para você, que quer fazer a sua obra e não sabe por onde começar. Se esse é seu primeiro contato, eu sou a Agatha, projetista do Você na Obra. Aqui nós entregamos conteúdos para você descomplicar sua construção, reforma ou decoração. Hoje eu vou te dar um guia prático de como iniciar uma obra. Vou te falar quais são os primeiros passos e com o que você precisa se atentar. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho e comenta aqui embaixo. Por onde você acha que começa uma obra? Quando falamos de obra, a primeira coisa que nos vem na cabeça é o quebra-quebra, poeira. Tem que comprar cimento, tem que comprar areia, tem que contratar um pedreiro, um ajudante e de repente, num passe de mágica, a sua obra está pronta. Só que não é bem assim. Até chegar nessa parte tem um caminho a ser percorrido. Como temos falado aqui no canal, você precisa de um projeto para se guiar. Mas antes do projeto, tem que ter um terreno. É ele que vai definir como vai ser a sua construção, porque ele tem elementos fundamentais para a elaboração do seu projeto, como o desnível, o tipo do solo, a localização, a posição dele em relação ao norte por conta da insolação, o que é muito importante para qualquer construção e tem que ser levado em consideração. É muito bom ter um solzinho entrando pela janela, não é mesmo? Esses e outros pontos, como a legislação e a norma de construção do município, onde você vai construir, serão determinantes para o formato da sua construção. Você vai saber o que pode ou não ser feito. Então, o primeiro passo é você escolher um terreno e verificar se ele tem análise da topografia, que são os desníveis do terreno. Procurar a prefeitura para que você tenha acesso à matrícula do lote, onde você vai encontrar as medidas reais do terreno e a legislação local. Não são todas as prefeituras que têm levantamento topográfico da sua cidade. Por isso, pode ser que você precise contratar um topógrafo para fazer esse levantamento. É sempre recomendado pedir um levantamento topográfico e também a sondagem do terreno. Na topografia você vai descobrir o desenho do relevo do seu terreno e na sondagem você vai descobrir o tipo de solo para que o projeto estrutural seja bem aplicado ali, para saber que tipo de fundação o terreno vai precisar para sustentar a sua casa. É muito importante você se atentar ao código de obras da sua cidade, porque é ele que vai definir até que altura a sua construção pode chegar, qual o tamanho ideal das aberturas e entre outras diretrizes. Para interpretar todas essas informações, você pode contratar um profissional qualificado que vai te explicar como tudo funciona e como todas essas informações vão convergir. Algo que muitas pessoas não sabem é que se pode contratar um arquiteto antes mesmo de ter o terreno. Ele pode te ajudar a encontrar o terreno ideal para a construção que você imagina. O segundo passo é o projeto. Após escolher o seu terreno, o arquiteto pode te ajudar de duas formas. Primeiro, indo atrás de todas essas informações que eu acabei de falar, e o segundo vai colocar todas aquelas diretrizes em projeto. Após a coleta de todas as informações necessárias, o arquiteto vai juntar tudo isso junto com todas as ideias desejadas por você. O profissional vai elaborar um projeto personalizado para você, de acordo com as suas necessidades e os seus desejos, compatibilizando com as normas de construção e a legislação do município. Ele vai elaborar os desenhos técnicos para a execução da sua obra, como o projeto arquitetônico que mostra a disposição da construção no terreno, todos os cômodos, o layout de cada cômodo, como que vai funcionar o acesso de veículos até a garagem, como que vai funcionar o acesso do morador até a entrada, e os projetos executivos, que são todos os projetos que vão ser usados realmente para a execução da sua obra de forma muito mais detalhada. Dois exemplos desses projetos é o projeto hidrossanitário, que mostra a disposição das bacias sanitárias, das pias e o seu encanamento. E também o projeto elétrico, que mostra o posicionamento das tomadas, qual a voltagem delas, a altura em que cada uma vai estar e também a sua fiação. Você pode acessar o nosso site, lá você vai encontrar um e-book que explica a função de cada um desses projetos e pode baixar ele gratuitamente. Basta você acessar www.vocenaobra.com.br. Aqui no canal, nós também temos um vídeo que explica cada um desses projetos, qual a importância deles, para que servem e o que você vai observar em cada um deles. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link dele aqui em cima, para que você entenda a importância de cada um deles
E se você ainda não conhece o nosso canal, aproveita e maratona todos os vídeos. Depois do arquiteto, você vai precisar contratar um engenheiro, que vai fazer a parte estrutural da sua construção, baseado no projeto arquitetônico. Ele basicamente vai fazer com que a sua construção fique de pé. Ou você busca um engenheiro da sua confiança, ou então o arquiteto pode te indicar um. O importante é você não entrar nessa empreitada sozinho para que as coisas funcionem bem e dentro do esperado, porque a gente sabe que obra ela tem imprevistos e quanto menos imprevistos, melhor para a sua saúde e para o teu bolso também. O terceiro passo é essencial para que você consiga executar sua construção ou a sua reforma de forma tranquila, que é a aprovação na prefeitura, ou seja, o alvará de construção. Se trata de um processo burocrático que tem o objetivo de garantir que a sua obra esteja regularizada e autorizada para ser executada. Sem ela, a obra pode ser embargada e você pode ser multado pelo município, fazendo com que a sua obra demore muito mais para sair. Além da aprovação na prefeitura, você vai precisar que um responsável técnico, como um arquiteto ou um engenheiro, esteja acompanhando a sua obra para que seja emitida a responsabilidade técnica, tanto do projeto quanto da execução, como a RRT no caso de arquitetos ou a ART no caso de engenheiros. Essa responsabilidade técnica comprova que a sua obra está sendo acompanhada e executada por um profissional qualificado. Lembrando que o arquiteto que fizer o seu projeto vai emitir a RRT de projeto e se ele acompanhar a execução, ele também vai emitir a RRT de execução. Se porventura você contratar somente um arquiteto para fazer o seu projeto e contratar um engenheiro para fazer a execução, nesse caso ele vai emitir a ART da execução. O importante é você ter essa responsabilidade técnica dos dois, para projeto e execução. Para que você não fique com dúvidas sobre a responsabilidade técnica, a RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica, que são os arquitetos que emitem. E a ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica, que é emitida pelos engenheiros. Cada prefeitura tem a sua própria exigência de documentos, mas eu separei aqui alguns que são pedidos pela maioria delas. A regularização do profissional na prefeitura, que é o documento que comprova que aquele profissional está habilitado naquele município. A cópia do RG do proprietário, o registro do imóvel, que é a escritura do terreno e a matrícula do lote, a certidão negativa de débitos, que é a certidão que comprova que você não tem débito nenhum com o município, pagamento das guias de IPTU, cópia do comprovante de residência, projeto arquitetônico, a responsabilidade técnica e a taxa de emolumentos, que é a taxa que o município recolhe para emitir o alvará de construção. Com os documentos e o projeto em mãos, é feito um requerimento para análise dos documentos e aprovação do projeto nos órgãos competentes de cada prefeitura. Por exemplo, na Secretaria de Habitação, Secretaria de Obras, cada prefeitura tem o seu setor específico para fazer essas aprovações. Feito o requerimento, a prefeitura vai analisar os documentos e o projeto para ver se todas as diretrizes previstas no plano diretor e no Código de Obras da cidade estão sendo atendidas. Após a análise, se tiver tudo certo, a prefeitura vai emitir o alvará de construção. Caso contrário, haverá um comunique-se. É um documento que a prefeitura emite solicitando as correções que devem ser feitas. Nesse caso, o alvará de construção será emitido somente depois de todas as correções terem sido atendidas e a prefeitura dizer que está ok. Em paralelo à aprovação na prefeitura, você vai começar a busca pela mão de obra que vai executar a sua construção. Se você estiver com um arquiteto, provavelmente ele vai ter uma equipe com a qual ele costuma trabalhar, o que é muito bom e é mais indicado, porque ele já conhece os trabalhadores e sabe como funciona. Se porventura ele não tiver, você pode deixar que ele vai atrás dos profissionais que vão fazer a sua obra, ou então você contrata quem é da sua confiança. Mas novamente, é muito importante que você não se aventure a fazer a obra sozinho, a menos que você seja o próprio construtor. Nessa parte, você vai usar os projetos que você tem em mãos para fazer o orçamento da sua obra. É indicado que se faça um contrato para que seja combinado legalmente o valor e a forma de pagamento, até mesmo para que você não tenha surpresas, e também que você cobre do profissional
um cronograma de execução da sua obra. Nesse cronograma você vai ver quanto tempo cada etapa vai levar e até mesmo o prazo total para sua obra ficar pronta. Lembrando sempre que o bom andamento da obra depende da sinergia entre os profissionais e o cliente. Você precisa contratar pessoas que você sinta confiança. Então fica de olho. Existem 3 tipos de contratação de mão de obra. A primeira é por dia de trabalho. Você vai contratar, o pedreiro vai ver o serviço que precisa ser feito e vai te falar quantos dias leva para ser concluído. Esse tipo de contratação é indicado para construções pequenas ou para serviços pequenos. Dependendo do que for, pode ser que valha a pena. Mas se não, é melhor que você faça por etapa. É feita a contratação do pedreiro para fazer uma etapa da obra, como por exemplo em uma construção do zero, a fundação. Compensa dependendo do que será feito. Mas para esse tipo de contratação você precisa ter um dinheiro separado, sendo combinada a forma de pagamento. Ou então você orça a obra fechada. Nesse tipo de contratação, geralmente é feito com uma empreiteira ou uma construtora. Se orça todas as etapas da obra, é feito um cronograma de execução, onde mostra o tempo que vai levar para cada etapa e até mesmo o prazo total da obra, e o pagamento é feito de acordo com o que foi realizado, com o que a obra evoluiu. E é claro, seguindo o cronograma de execução. O bom nessa contratação é que vai ser a mesma equipe trabalhando na sua obra do início ao fim. Em um dos vídeos anteriores nós falamos sobre a importância de ter um projeto para fazer os orçamentos. Esse é um ótimo exemplo de como o projeto pode ser usado. É importante também para realizar o orçamento você ter um memorial descritivo da sua obra. Nele são descritos todas as etapas e as atividades necessárias para a execução. E a relação de todos os materiais de acabamentos que foram escolhidos no momento do projeto. Contratada sua mão de obra, é hora de começar a levantar sua construção ou então começar o quebra-quebra da sua reforma. Antes de tudo, é preciso fechar o seu terreno ou a sua edificação com tapumes e montar o barracão, que é onde ficarão todas as ferramentas, os projetos e o WC, o banheiro para os trabalhadores. Em uma obra, é muito importante que todos usem o EPI, que é o equipamento de segurança individual, sempre. O não uso desse equipamento pode acarretar problemas para você e para o seu responsável técnico, então fica de olho. Durante a execução, deixe sempre uma cópia do alvará de construção e do projeto aprovado na prefeitura e uma placa do escritório ou do responsável técnico na obra por visitas periódicas da prefeitura ou até mesmo do condomínio, e uma cópia de cada projeto para que a sua obra possa ser executada. Outro ponto importante para construções do zero é a solicitação de ligação provisória de água e energia. Geralmente, as concessionárias de luz exigem que no local haja um poste e um quadro de passagem dos fios para receber a fiação. E no caso da água, que seja feito o cavalete e a caixa de inspeção de esgoto, que será inspecionado pelo profissional de cada concessionária e que farão as ligações. A solicitação destes são feitas separadamente e cada um na sua concessionária. Para a ligação de energia, vai ser pedida uma relação de cargas do maquinário que vai ser usada na obra. No término da obra, é feita a solicitação de ligação de água e luz permanentes. Geralmente, os documentos que são pedidos são o comprovante de endereço da obra, comprovante de pagamento do IPTU, cópia do RG do proprietário, entre outros documentos, mas isso varia de cidade para cidade. Ao término da sua obra, você vai precisar contratar uma empresa para fazer a limpeza pós-obra. Existem empresas especializadas nesse tipo de limpeza, por se tratarem de respingos de cimento, resquícios de rejunte, poeira e muito mais. Agora, quanto à prefeitura, calma que ainda não acabou. Para que você possa entrar na sua casa e desfrutá-la, será preciso a solicitação de um certificado de conclusão, o ABITSE. É um documento que comprova que a sua construção foi executada de acordo com as normas estabelecidas pela prefeitura. Esse documento é emitido para novas construções, assim como para reformas. Ou seja, tanto a construção do zero quanto cada reforma que você fizer deve ser aprovada na prefeitura e em seguida solicitado o ABITSE, que comprovam as alterações do imóvel perante os órgãos competentes. Essa aprovação para reformas pode não fazer sentido, mas isso é para manter a sua edificação regularizada e em dia com a prefeitura. Toda reforma com acréscimo ou decréscimo de área deve ser relatada à prefeitura. Nós tivemos um caso aqui em que a cliente queria fazer a regularização da sua casa.
Ela só tinha o habite da aprovação feita em 1970, mas no decorrer dos anos ela fez mais algumas reformas e não aprovou na prefeitura. Quando a gente foi fazer o projeto de aprovação do que está construído atualmente, nós tivemos vários comuniques, idas e vindas de correções em projeto, pois tivemos que nos basear no projeto que foi aprovado lá atrás, em 1970. Isso dificulta para quem está fazendo o projeto e principalmente para o cliente, porque não vê a aprovação sair. E esse é um processo que, por natureza, é muito demorado nas prefeituras. Após a emissão do habite, você terá que registrar o documento e a planta no cartório de registro de imóveis e registrar que foi construída uma casa naquele terreno. E voltar na prefeitura para que seja emitido um número de cadastro, ou vice-versa. E finalmente, todo esse processo chegou ao fim. Bora começar a mudança! Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido as suas dúvidas sobre cada etapa que você precisa seguir para fazer a sua obra ou a sua reforma. É trabalhoso, mas vale a pena para você conseguir construir sem empecilhos, sem paralisação e com certeza vão fazer com que a sua obra demore muito mais para sair. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com mais pessoas para que elas também entendam como funciona todo esse processo. Ativa o sininho para receber as nossas novidades e até o próximo!